A Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra é considerada como uma das mais bonitas do mundo. Mas não é só a beleza do espaço que a faz notável. Aqui se encontra reunida uma preciosa e vasta coleção de obras impressas entre o século XV e o século XVIII. Em 1755, praticamente todos estes livros já aqui estão. Esta biblioteca, utilizei uma vez essa expressão, ficou congelada no tempo, traduzindo-nos e mostrando-nos hoje o que é uma biblioteca das luzes. Esta biblioteca, pela diversidade de temas, por todas as áreas que abrange do conhecimento, tipifica aquilo que é uma biblioteca do iluminismo. Astronomia, viagens, literatura religiosa e os clássicos. Era esse o pensamento da época do iluminismo, em que foi constituída esta biblioteca. E, surpreendentemente, aqui se encontra uma edição muito rara de uma tradução do Alcorão. O Alcorão era, no século XVIII, considerado na Europa um livro perigoso e proibido. Mas como terá chegado aqui este exemplar? Há um breve em que o Papa Bento XIV, quando cria esta biblioteca em 1754, diz explicitamente que esta biblioteca está autorizada a ter livros proibidos. Esta edição que nós temos, sendo uma edição crítica, diríamos hoje, com alguns capítulos que criticam a natureza do Alcorão, com uma crítica feita por Martinho Lutero ou Tomás Melanchthon. Esta edição que nós temos é assinada pelo Tomás Melanchthon. Ela pode estar aqui, mesmo tendo sido considerada para o mundo cristão como sendo uma edição perigosa. Porquê? Porque dava a conhecer o Alcorão e o Islão através do Alcorão. Mesmo no aspecto negativo, mesmo era perigoso? Mesmo no aspecto negativo era perigoso. Não queriam que as pessoas conhecessem o Islão? Sim, e isto é de tal maneira que a própria impressão desta edição é um tanto rocambolesca, porque não se quer que se saiba a cidade onde ela é editada. Ela é editada em Basileia. Há pouco disse que a biblioteca tem alguns livros proibidos. Sim. E o acesso a esses livros era limitado ou qualquer cristão poderia ter acesso a esses livros? Nós temos em todas as cartelas a indicação da natureza dos livros que estão em cada estante. Curiosamente, temos uma série de estantes em que aquilo que anuncia o conteúdo dessas estantes é vária miscelânea, P de proibidos. Naturalmente o acesso era facultado para estudo, naturalmente o acesso era facultado, se calhar com o mesmo propósito com que este Alcorão foi editado, que era para poder rebater, para se poder criticar. Intensificar a refutação do livro. Sim. A primeira tradução do Alcorão para o latim, que circulou na Europa, foi feita no século XIII e foi essa versão que Martinho Lutero usou para a sua versão comentada. A tradução mais próxima para as línguas do Ocidente era em grego, do grego que se fez para o latim, porque na altura o grego era a língua que se falava e o latim também, línguas comuns. No entanto, as traduções que foram feitas tinham que ser por pessoas que conhecessem o árabe, porque o original está em árabe, e conhecessem muito bem a sua língua materna. Portanto, a sua língua materna teria que ser a língua em que ele está a traduzir. E a sua segunda língua teria que ser o árabe. Ou pelo menos teria que conhecer muito bem o árabe, a literatura árabe, a história do Islão, porque cada versículo que é revelado, cada capítulo que é revelado, tem um contexto, ou tem uma razão desta revelação. E muitas das vezes, quando nós temos traduções, agora falando da atualidade, se não há nenhuma explicação, a pessoa acaba por não se entender o que é que está lá. Quando nós falamos só das traduções sem anotações, para um não muçulmano que não fala árabe, que não tenha conhecimento suficiente do Islão, sente alguma dificuldade. Por isso é que há pessoas, ao traduzirem, dizem que há alguma explicação do Sagrado Alcorão, porque traduzir não é muito fácil. E depois o Alcorão tem o seu próprio estilo. É um estilo divino, podemos dizer assim. O mesmo assunto é capaz de ser mencionado no 2º capítulo, depois é capaz de ser novamente mencionado no 5º capítulo, depois volta a ser mencionado no 15º capítulo. Então, a pessoa que faz a tradução, ao explicar pela primeira vez onde é mencionada, também anota que o mesmo é mencionado no 5º capítulo e também nos outros capítulos. As traduções do Alcorão na Europa surgem em momentos de confronto das duas religiões, seja ao cerco de Constantinopla no século XIII
ou o Cerco de Viena, no século XVI. Esta edição, esta divulgação do Alcorão vai ser muito procurada. Tão procurada que vão sair toda uma série de edições imediatamente a seguir a esta. Ou seja, no século XVI, envolto em todas essas críticas, saem toda uma série de edições deste livro. Mesmo assim, para suportar a crítica que fazia, tinha de editar. E, ao editar, divulgava. E a divulgação era considerada perigosa também. Eu, pessoalmente, não sei o latim, mas gostaria que houvesse pessoas interessadas para sabermos qual era a crítica daquele tempo, que se fazia mais no que diz respeito ao Islão, pegando num texto sagrado. É claro que surpreende, por ser uma obra do século XVI. E não fazia ideia que, apesar de ser uma obra crítica, também pertencia a um grupo dos livros proibidos. Portanto, estamos gratos à Biblioteca e ao Sr. Doutor por ter-nos dado essa oportunidade de ver por perto e ter a certeza que ela existe no nosso país.